Salve quebrada! Nesse episódio de Jovens Lutas e Labutas, falaremos sobre alguns aspectos da cultura enquanto forma de expressão. E por que não também de trabalho, para juventudes e em especial moradores da periferia. Abordaremos também a importância das políticas públicas nesse setor. E por fim, discutiremos um pouco a ameaça privatizante que ataca a autonomia das casas de cultura da cidade de São Paulo. Embora possa parecer privilégio de alguns poucos, o acesso à cultura é um direito de todos e todas, previsto na Constituição Federal e impõe ao Estado o dever de apoiar a valorização e difusão das manifestações culturais em suas mais diversas linguagens. Por meio da cultura, podemos afirmar nossa identidade e fazer denúncias envolvendo os territórios em que vivemos, em especial as áreas periféricas das grandes cidades. Nos expressamos e experimentamos e encontramos sentido em nossas vivências individuais e também coletivas. E hoje, para trocar essa ideia, convidamos duas jovens trabalhadoras da cultura de São Paulo. A Júlia, que é da Zona Sul, do Jardim Monte Azul, e a Mídria, que é a cria da Zona Leste. Esse é o podcast Jovens Lutas e Labutas, um projeto da ação educativa em parceria com a Terra dos Homens, para conversar e ouvir anseios, sonhos e demandas políticas para a juventude, seja na educação, na cultura ou no mercado de trabalho. Meu nome é Lelo e hoje falaremos sobre cultura e a juventude de São Paulo. Salve, salve passageiros, sejam bem-vindos a mais uma viagem. Se acomodem aí daquele jeitão, aumenta o volume que a gente já tá partindo. Aqui você vai encontrar de tudo: cultura, trampo, ideias sobre educação, oportunidades, mobilização. E pra finalizar, se liga, aqui é o Jovens, Lutas e Labutas. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Preta Galáctica. Eu queria que toda menina negra tivesse desde pequeno um telescópio para mirar no céu estrelado e perceber a longeza onde seus sonhos podem alcançar. Nos ensinam a mirar na lua, para que mesmo que erremos, caiamos entre as estrelas, mas tantas vezes nosso universo pessoal em expansão se choca com os limites de uma dimensão terrena na qual parecemos OVNIs, ovelhas voadoras negras irredutíveis, alienígenas com tecnologias desenvolvidas demais para a nossa era. Esse é um trecho da poesia Preta Galáctica, da Mídria. Ela é escritora, ela participa de slam e é cientista social. Atua dentro e fora da universidade com poesia, juventude e com outras formas de escrita. Conversando com a Mídria, perguntamos qual que é a importância de dialogar com a juventude sobre as possibilidades que envolvem a cultura em suas vidas, principalmente para a juventude, que está prestes a terminar o ensino médio. Eu acho super importante que toda pessoa jovem tenha acesso ao maior número de opções em relação ao seu futuro, assim, e saiba que todos os setores de trabalho, eles devem estar abertos para todo mundo que tiver interesse. A cultura ainda é um desses setores que é muito atacado, né? As verbas são cortadas de quando em quando, não é levado a sério, e é um dos setores mais importantes, porque a gente tem uma cultura muito rica, né? Especialmente nas periferias, e as múltiplas formas de periferias, né? Tem a periferia, mas tem também o quilombo, tem a aldeia, tem a comunidade ribeirinha, tem, enfim, os povos da floresta, tem a roça, por aí vai. E em todos esses espaços eu acho que a gente ainda não explora de maneira plena a capacidade inventiva que esses espaços têm, né? E aí o jovem, a pessoa jovem que tem ferramentas para preservar e para apoiar a sua cultura, ela tem uma possibilidade de contribuir muito, né, com o futuro, não só o seu futuro pessoal, mas o futuro de todo mundo ali, de todo o seu território. Então, acho que é super importante. E existem hoje, né, programas como o Jovem Monitor Cultural, o PIA, que atuam nessa direção e precisam existir muitos e muitos mais, né? Para além disso, como que a cultura das juventudes tem se manifestado na atual conjuntura social e econômica do nosso país?
principalmente nas grandes periferias das cidades brasileiras? Olha, eu acho que jovens nunca param e nunca vão parar de se reinventar e de criar e de pensar. Então, mais do que nunca, assim, acompanhando uma das cenas que eu tô mais próxima, que é a dos slams, tem muito slam novo surgindo, tem muita galera jovem colando nos slams, slam interescolar, por exemplo, é um ótimo lugar, assim, para perceber como os jovens só precisam de espaço, né? Só precisam de aquele primeiro pontapé ali que estimule. Acho que dá para ver isso também nas batalhas de rima, que tem ganhado cada vez mais espaço. Eu estou mais próxima desse espaço da literatura, que é onde eu vejo mais força, assim, de modo aproximado. Mas acho que, no geral, assim, todas as linguagens, as juventudes estão se jogando, estão propondo, estão pensando. A gente tem grandes exemplos, assim, né, de, por exemplo, no teatro, aberturas para jovens se desenvolverem, se colocarem e ganharem o mundo aí, por exemplo, a Coletiva Ocupação, que é de teatro e que foi fundada a partir da reunião de estudantes secundaristas de luta, né, que ocuparam as escolas ali em 2015, 2016, que já viajou para vários países. A gente também pode pensar um processo que estava aberto, né, no Sesc Pinheiros ultimamente, onde jovens receberam uma formação em várias linguagens e cultura amazônica e depois desenvolveram espetáculos. A gente pode pensar em todos esses processos que estão em curso de realmente ouvir a juventude, de dar possibilidades para que essa juventude se forme. E, além disso, lógico, a juventude, mesmo sem formação formal, né, tá ali propondo, tá criando seus espaços, tá ali imaginando outros sonhos, outras possibilidades. A gente também quer saber por que muitas e muitos jovens têm dificuldade de pensar sua atuação profissional na área da cultura. Pensando nisso, a cultura ainda sofre bastante preconceito quando é pensado como forma de trabalho e sustento familiar. Como que a gente pode mudar essa visão? Olha, eu acho que existe um estigma, né, em relação à cultura. Acho que uma coisa importante também é a gente diferenciar produzir, né, ser produtora, produtor e cultural, de ser artista, que são duas coisas diferentes. E muitas vezes entrelaçadas, mas diferentes, né? Você produzir culturalmente é uma coisa, você criar produtos que vão ser veiculados através da cultura é outra. Mas nos dois campos eu acho que ainda perdura assim esse estigma, né, de você é artista, então se você é artista, você tá num caminho meio solto, né, tem toda aquela coisa da família, julgar, ai meu Deus, o que vai ser do seu futuro? E isso não é baseado em nada, né, a gente sabe que de maneira geral, o acesso a uma posição de relevância nesse campo de trabalho ainda é muito ínfimo e muito restrito a algumas pessoas. Se a gente for pensar, por exemplo, em alguém que deseja ser artista, deseja ser uma atriz, ator, atriz, e aí essa pessoa vai, começa ali o seu processo formativo, etc. Tem um vasto campo dentro do teatro que ela pode atuar, mas se ela quiser, por exemplo, trabalhar na TV, a gente vai ver as novelas, são sempre as mesmas pessoas atuando, quando todos os anos a gente tem mais gente se formando no teatro e querendo atuar. Então, é um mercado ainda muito fechado em si mesmo. Se a gente vai pensar isso no âmbito da arte mais tradicional ainda, né, da cultura dita erudita, do que vai para os museus, pior ainda, né? A gente tem um nicho ainda menor. Então, eu acredito que de maneira geral ainda exista, sim, um estigma, que é aquele medo e vai morrer de fome, né? Não vai ter como pagar as contas, e que, através de política pública, de incentivo, existe, obviamente, a iniciativa privada, mas ainda o que mobiliza a cultura de maneira acessível, de maneira plural, de maneira diversa, é política pública, são os grandes editais, seja um VAI da Secretaria Municipal de Cultura, um PROAC do Estado, uma Lei Rouanet, que já tem uma dimensão nacional, são esses equipamentos, né, esses dispositivos do Estado que fazem com que as juventudes possam, e não só as juventudes, né, se manter e manterem a cultura viva. A cultura é um trabalho, seja você atuando nela como artista ou
como produtor cultural e por aí vai. E acho que a mudança de percepção com certeza vem com uma mudança concreta de como é esse cenário, né? A gente pensar, por exemplo, quais são esses editais que podem ser editais contínuos, enfim, sabe? Como é que a gente pode desenhar as nossas carreiras dentro disso, porque, querendo ou não, esse mercado, né, da cultura, da arte como um todo, ainda é majoritariamente branco, cis, hétero, masculino, e precisa de muito mais diversidade, e essa diversidade de classe também é um ponto que precisa vir quando a gente pensa nas juventudes majoritariamente periféricas. Uma outra pergunta que fizemos para a Mídria foi de que maneira que as políticas públicas de cultura voltada para a juventude pode impactar nesses indivíduos. E aí seja em quais campos for, pessoal, profissional ou até nas ações coletivas. Eu acho que as políticas públicas de cultura, quando elas se voltam para as juventudes, elas têm um impacto a longo prazo, assim, né? Na vida dessa pessoa jovem, na vida da família dessa pessoa, na vida de toda a comunidade. Então, citando o meu exemplo mesmo, né? Eu fui jovem monitora cultural ali com 19 anos e essa experiência foi essencial para que eu tivesse liberdade financeira, para que eu conseguisse me manter fora de casa, para que eu conhecesse mais da cultura da cidade, os espaços da cidade, transitasse mais por ela, com as formações que aconteciam no centro e em outras regiões. Então, a gente está falando de, né, querendo ou não, hoje em dia, uma cultura tem ali políticas públicas para sua promoção em relação com as juventudes, é uma cultura que, por consequência, vai propiciar direitos, né? O direito à cultura também cria um caminho para que você acesse o direito à cidade, né? Sem direito à cidade você não acessa a cultura de maneira plena, você vai ampliar o seu direito à educação, você vai ter outros sonhos, né? Outras coisas no horizonte. Então, com certeza, eu acho que a gente precisa investir cada vez mais. Programas como que eu citei, do Jovem Monitor Cultural, essas residências artísticas, por exemplo, que um SESC promove no âmbito do teatro, o Slam Interescolar, que é apoiado por fomento, né, por política pública. A gente tem que ocupar todas essas áreas, né, a dança, a música, tudo. Acho que tem muita coisa para ser investida, né? Acho que no Rio de Janeiro, salvo engano, existe um projeto, né, da Academia do Funk. É um projeto, né, voltado para a formação de jovens dentro das linguagens do funk. Você cantar, você ser MC, você saber tocar, você dançar, né, você fazer o beat, sabe? Tudo, toda a produção. E a gente precisa mais disso, a gente precisa dessas escolas realmente abertas. A gente tem EMIA, né? A gente teve uma nova abertura de uma EMIA em São Paulo. A EMIA é uma escola municipal de iniciação artística em uma instituição pública e gratuita. Então, cada vez mais acho que a gente precisa de passos assim plurais e abertos para a formação de jovens no lugar da cultura. Não é todo mundo que vai ser da cultura, mas a cultura é um direito de todo mundo, né? E todo mundo tem que acessar isso, tanto no lugar de possivelmente produzir, quanto de simplesmente apreciar. É um direito nosso. Na cidade de São Paulo, há diferentes políticas públicas de cultura. Política pública é uma concepção institucional para solucionar alguns problemas públicos que afetam uma coletividade ou um grupo específico. E aí, nesse caso, é direcionada para as juventudes da cidade. E uma delas é o Projeto Guri, que é um programa do governo do estado de São Paulo, que oferece cursos de músicas gratuitos para crianças e jovens de 6 a 18 anos. A gente também tem o programa Vai, a valorização a iniciativas culturais, que é o edital da Prefeitura de São Paulo, que oferece recursos para iniciativas de jovens da periferia para realizar projetos culturais em seus bairros. Além disso, a gente tem o programa Jovem Monitor Cultural, focado na formação e no desenvolvimento da experiência profissional sobre a gestão cultural para jovens, que é de 18 a 29 anos. Todo ano é lançado um edital para que a juventude possa atuar nos departamentos culturais, bibliotecas, casa de cultura, museus,
centros culturais e vários outros. Uma outra política pública é o Programa Vocacional, que é um programa de fomento à iniciação e formação artística de jovens e adultos em diferentes linguagens, como a música, o teatro, as artes visuais, a literatura, circo e até mesmo o audiovisual. As formações elas acontecem em diferentes espaços culturais públicos, como biblioteca, centro de cultura ou casas de cultura. Eu não vou negar, eu vou declamar, eu vou por ti clamar. Liberdade vai cantar. Quando toda preta percebeu o potencial revolucionário que leva em todo o retalho de si mesma, em cada pedaço da sua poeira cósmica carregada de melanina. Já diria Davis, quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na sociedade. Apesar de ser um espaço onde muitas vezes as jovens artistas não têm liberdade de expressar suas artes e identidades, a escola também pode ser um lugar onde conhecemos outras jovens artistas, no qual compartilhamos também nossas produções, e onde ficamos sabendo, a partir de outras juventudes, sobre espaços de manifestações culturais em nossas periferias, em nossas quebradas. É comum ver muitos jovens em sala de aula falarem sobre seus talentos como a música, a escrita, desenhos e várias outras formas de arte. Essas habilidades costumam ser encaradas como hobby e raramente são pensadas como caminho profissional. A gente perguntou para a Júlia por que isso acontece, se existe uma pressão para seguir em outros caminhos, por exemplo, faculdade, emprego em escritório, administrativo e várias outras coisas desse gênero. Então, família, na verdade, eu acho que tem muito a ver com o estímulo que a escola oferece. Porque geralmente a escola não oferece esse estímulo à arte, sabe? A Júlia, ela tem 18 anos, ela é MC, rapper, poetisa, ela é estudante e integra também o coletivo Mentalize MA e vive no Jardim Monte Azul, no extremo sul de São Paulo, aqui perto. Eles seguem muito um padrão disciplinar que acaba não incluindo a arte de diferentes áreas, porque quando falamos de artes, falamos de muitas coisas, tipo, muitas áreas. Então não há estímulo da escola e principalmente a valorização. E eu, como estudante, afirmo que nas 3 escolas que eu estudei, raramente tinham atividades que valorizassem a minha arte ou de outras pessoas que já seguiam esse caminho desde muito tempo. Então, se você não estimula isso dentro de si e não conta com a referência da escola, que claro, não tira a importância dela em outras áreas, mas em relação a isso, realmente fica em falta. Perguntamos para a Júlia se a sua escola realiza atividades de incentivo da expressão artística e criativa, possibilitando que os estudantes desenvolvam algumas atividades culturais. E assim, raramente realizam. E quando realizam, o resultado é o esperado, com poucos alunos e às vezes por vergonha ou por não sentir a valorização que se deve. E isso às vezes vem da escola, vem dos professores, porque voltando à questão do estímulo, né, e da valorização. E na minha opinião, não faz parte do currículo escolar, o que é triste porque deveria fazer, porque temos muitos alunos com talentos que acabam sendo desperdiçados e poderíamos usar isso, tipo, como uma nota para entrar em uma faculdade ou algo do tipo, sabe? E acaba sendo desperdiçado. Então não faz parte, mesmo tendo a matéria com o nome artes, né? Nós estudantes sabemos que não aprendemos, tipo, não é a mesma coisa que a gente exerce a nossa arte mesmo. A gente perguntou para a Júlia também quais foram as referências que a Júlia teve na escola, na quebrada, no seu bairro, para que ela conseguisse e entendesse essa atuação com cultura. Então, por mais que eu fui começar a mostrar mesmo que eu era artista, tipo, mesmo que não fosse valorizado na escola, eu mostrar sem medo e estimular as outras pessoas que elas mostrem e tals, do ano passado pra frente, porque sempre que eu fui estimulada mesmo com vontade, ou sempre que eu achei referências e motivos pra seguir com a minha arte, foi assim, nas ruas e tudo mais. Mas como foi do ano passado pra frente, né, pra esse ano que acabou de começar, tem uma referência que, assim, ensinar já é uma arte. Então, consideramos que todos os professores sejam alunos,
sejam artistas. E também alunos, né? E assim, tem um professor que me marcou muito, que é o professor Henrique. Salve, professor Henrique, GG de Juju. Ele vai saber que eu tô falando dele. Que ele vem da onde eu vim, tá ligado? Ele sabe das lutas que eu tenho e eu sei das lutas que ele tem. E por mais que a gente às vezes não tenha as mesmas lutas nas mesmas horas, um correria só de olhar no outro e reconhece o outro. Então, ele sempre veio e falou, segue, mano, você é zica, você é top e tal, vai nesse corre, porque se você não for, ninguém vai. E, ele foi muito importante pra mim, principalmente nessa etapa desse final do ano passado, que foi um momento difícil na escola pra mim. Ele tava lá e falou, tô aqui, apesar de qualquer coisa eu tô aqui. Me ensinou várias paradas e é isso, foi minha referência. Professor que me marcou muito, um salve, professor. E nas ruas, mano, sempre tem muita rap. Mas assim, começando pelo meu coletivo, que, são artistas incríveis, todos inteligentes, potentes. Estamos juntos aí pro mesmo propósito, fazer o bem pra quebrada, trazer o conhecimento, a informação pra quebrada, entendeu? Então, estão todos referências pra mim. Salve coletivo Mentalize MA, quem tá é nós. E na minha quebrada tem muita artista, mano. Muita artista, tem aí o Mano 2D, Vinox, Maniô, entendeu? Ali no território Jardim São Luís já tem quem? Dino Beat, um salve monstro, Doiá, que o quê? A Doiá é mina, tá ligado, mano? Então ele é minha ref porque só nós, minas, sabemos como é que é esse corre de ser uma mina no hip hop, entendeu? Porque não é fácil. E muitas outras referências, não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas quem é minha ref sabe, quem tá comigo sabe. E o quê? Não dá pra deixar de falar as refs, mano, Tashi Trace, Racionais, Negrali, Dexter, todos por caminhos diferentes, mas pelo mesmo motivo. Então é isso, mano. E eu espero que um dia eu me torne referência de muitos também e referência das minhas referências. Como um dos principais polos dos bairros e territórios da cidade de São Paulo, as casas de cultura são referências e muitas vezes o único equipamento cultural público à disposição das pessoas, mas vem enfrentando ameaças à sua autonomia. Em 1922, no governo da prefeita Luísa Erundina, foi aprovada a Lei 11.325, que criou as casas de cultura e que tem o seu papel a coordenação, a promoção e desenvolvimento de atividades, programas e iniciativas artísticas e culturais. A iniciativa foi pensada a partir de uma perspectiva plural, participativa e democrática. A maior parte desses espaços de cultura estão localizados em territórios com pouco ou nenhum equipamento cultural, sendo por vezes uma das poucas opções formais e ofertadas pelo município daquela comunidade para produzir e usufruir de experiências artísticas. Atualmente ocorre um embate entre a Secretaria Municipal de Cultura e movimentos culturais que lutam para barrar a privatização na gestão desses espaços. O argumento é de que faltam servidores, o que poderia ser resolvido com a realização de concurso público. A maior parte da classe artística condena a privatização pelo perigo da ingerência de atores privados na definição e execução das políticas públicas. Além disso, todo esse processo vem ocorrendo sem o necessário debate com os movimentos sociais de cultura e a população em geral. Se você ficou curioso e interessado por abordar mais desse assunto, você pode encontrar maiores informações pelo Instagram @SOS Casas de Cultura, onde é compartilhado informações sobre essa privatização e os malefícios dela. O projeto Tô no Rumo, em parceria com outras instituições que são comprometidas com a educação de qualidade e juventude, tem elaborado diversos apoios a respeito da cultura e trabalho, como o caderno Tô no Rumo Cultura, um documento com diferentes materiais direcionados à juventude e à cultura como um caminho profissional. E para você ver um pouco mais dessa ação,
acesse o nosso site www.tonorumo.org.br e lá você vai conferir esse material. Esse foi mais um episódio dos Jovens Lutas e Labutas e a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve no próximo episódio. Um abraço e até em breve. Pedimos a todos os passageiros que desembarquem nesta estação.